Agora é lei. Visão monocular é considerada como deficiência visual no Brasil. Será que já está valendo? O que muda nisso daí, pessoal? Quais são os direitos que essa turma tem agora? Será que é isso mesmo, hein? Todo caso de visão monocular vai ser considerado como pessoa com deficiência? Existem críticas a essa medida? Como é que isso vai funcionar na prática? Vem comigo que eu vou te explicar. Fica até o final desse vídeo aqui, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Elton, eu sou advogado, especialista em direitos das pessoas com deficiência, tá? E hoje nós vamos bater um papo aqui completo sobre a tal da Lei Amália de Barros, né? Que foi sancionada aí nesta semana pelo presidente da República e equipara aí, né, a pessoa com deficiência visual, a pessoa com visão monocular à pessoa com deficiência visual. Então vamos lá, gente. Primeiro um breve histórico para vocês terem noção do que a gente está falando, né? Visão monocular é aquele que é, vamos colocar aí entre aspas, cego de um olho, né? É o que não enxerga por completo em uma das suas visões, beleza? E gente, por muito tempo teve esse dilema. Pessoa com visão monocular, que não enxerga de um olho, é ou não pessoa com deficiência? Esse pessoal sempre ficou num linho, um boi, tá? Será que esse pessoal sofre algum tipo de restrição? Será que esse pessoal sofre para ser colocado no mercado de trabalho? Será que eles podem exercer todo tipo de profissão? Enfim, cada deficiência, né, cada situação de impedimento, seja físico, seja sensorial, seja mental, intelectual, tem as suas prerrogativas e só quem está na pele sabe, né, o que passa cada um deles. Então vamos aqui para o debate jurídico de forma didática para vocês entenderem, tá? Antes de ter nessa discussão aí da lei Amália de Barros, o que era garantido para a pessoa com visão monocular? E aí, ó, só um parênteses, tá? Essa fumacinha que tá aqui é meu umidificador, tá bom? Então não se assustem com a fumacinha passando aí na tela, não, beleza? Vamos lá. Gente, tinha aí, para efeitos de concurso público, né, nós temos, na verdade, a súmula 377 do STJ, que reconhece o direito da pessoa com visão monocular, por exemplo, de participar de concursos públicos de forma equiparada aí nas mesmas condições aos candidatos com deficiência, muito embora, né, vive acontecendo eliminações desses candidatos, e aí a gente tem que, né, na via judicial, fazer a garantia dos direitos dessas pessoas. Também existem algumas situações, por exemplo, a isenção de imposto de renda, né, para os aposentados com as chamadas na forma da lei, né, moléstia grave, é o termo da lei, tá, pessoal? Eu não gosto de usar essa nomenclatura. Mas lá tem a cegueira como hipótese de isenção de imposto de renda, tá? E ele não fala se seria parcial ou total. Então, judicialmente, né, a jurisprudência, as decisões judiciais, por exemplo, admitem aí a isenção de imposto de renda para a pessoa com visão monocular, justamente porque a lei não fala se seria parcial ou total. Então, são algumas situações que já aconteciam para fins de afirmação de direitos. Mas não era todos os direitos aí que a pessoa com visão monocular, todas as políticas voltadas para a pessoa com deficiência, que a pessoa com visão monocular podia pleitear. Então, baseado aí nesse limbo que esse povo estava vivendo, né, veio então a PL 1615, lá em 2019, né, a chamada, né, Lei Amália de Barros. Ela veio no início, com o texto inicial que ele era assim totalmente contrário ao que está na nossa LBI hoje, e eu vou explicar para vocês o dilema, tá? No primeiro momento, essa lei, tá, a 1615, o PL, né, o projeto, ele falava o seguinte, ó, vai considerar a pessoa com visão monocular como pessoa com deficiência e basta que ela apresente um laudo médico falando que ela tem visão monocular. Gente, totalmente fora aí, né, da discussão. Quem já acompanha meu trabalho aqui, quem já aí, né, lida diariamente com direitos das pessoas com deficiência, já está ligado no que eu estou falando. A deficiência ela não é uma análise médica, uma análise clínica, né, uma análise que vai pegar um laudo oftalmologista e vai falar, essa pessoa aqui não enxerga de um olho, então ela é pessoa com deficiência. Não. O nosso conceito atual de pessoa com deficiência é um conceito biopsicossocial, né? É uma análise que tem que ser feita de forma multiprofissional, interdisciplinar, na forma da Lei Brasileira de Inclusão. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube só mostrando para vocês
como é que funciona, quem é pessoa com deficiência e quem não é, tá? Daqui a pouco eu vou deixar alguns detalhes para vocês entendam isso, beleza? Então, de cara, né, esse PL ele tinha esse problema grave, tá? Ele simplesmente condicionava a apresentação de um laudo, né? O que, diga-se de passagem, é muito simples, né? Se conseguir hoje, tá? Então, acabou que esse texto ele foi alterado no Congresso Nacional, menos mal, tá? Ele foi alterado, mas como é que ficou agora, né? Porque ele acabou sendo aprovado nesta semana, né? Ele foi sancionado pelo presidente Bolsonaro e se transformou em lei, tá? É a Lei 14.126 de 2021, ou Lei Amália de Barros, para quem assim entender. Então, eu vou mostrar para vocês como é que ela ficou e vou fazer os comentários, tá? Do meu ponto de vista jurídico, tá? Para que vocês entendam de forma didática como é que vai funcionar na prática isso aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui minha tela, ó. Vamos pegar a Lei Amália de Barros aqui, a Lei 14.126, tá? Então, tá aqui, ó. Olha só o que fala aqui no preâmbulo dela, ó. Classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual, tá? Então ela tem dois artigos, ela só, né, praticamente é um artigo, né? Ela fala, ó, fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, aí já classificou de uma vez, tá? Isso aqui é um pouquinho grave, eu vou explicar para vocês. Do tipo visual, para todos os efeitos legais, ou seja, para todos os direitos, né, que envolvem pessoa com deficiência, ou seja, todos os direitos que tem uma pessoa cega, por exemplo, ou que tenha eu que sou tetraplégico, ou qualquer outra pessoa com deficiência, a pessoa com visão monocular, né, se está equiparada à pessoa com deficiência sensorial, ela também tem direito. Então, nós estamos falando aí de todas as políticas públicas que temos, né? Lei de cotas, né, para trabalhar nas empresas, vamos falar de aposentadoria, BPC, né, isenção na compra de veículo automotor, enfim, todas as políticas que envolvem, né, todos os direitos e garantias constitucionais, legais, que norteiam aí, né, a vida e a dignidade da pessoa com deficiência, elas passam a incidir sobre as pessoas com visão monocular, tá? Vou fazer uma analogia aqui só para vocês entenderem, tá? O que eles estão fazendo com a visão monocular aqui é, entre aspas, né, quase que foi feito com autismo, por exemplo, onde você tem uma lei específica, a 12764, que equipara o autismo à condição de pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, mas ali colocando o autismo como uma categoria, né, legal em termos de deficiência, sem entrar aqui no mérito, tá? Da discussão que tem lá. Mas vamos voltar aqui para a questão para que vocês entendam. E ele fala o seguinte: o previsto, tá, lá na LBI, vou mostrar para vocês, no artigo 2º, parágrafo 2º, aplica-se a visão monocular, conforme disposto no CAPT, que é isso daqui, tá? O artigo 2º só fala que ela entra em vigor na data da publicação. Então, já foi publicado, dia 22 de março, então está valendo. Já está valendo, então, a partir de hoje, nesse momento, a pessoa com visão monocular ela é classificada como pessoa com deficiência sensorial. Só que tem um vídeo aqui, por quê? E aí é que eu quero explicar para vocês, tá? Gente, toda lei, né, que traz uma diretriz, ela precisa de uma regulamentação. Então, veio aqui uma regulamentação, que é esse decreto aqui, ó. Já veio junto, casadinho com ela, o decreto 10.654. E ele fala o seguinte: dispõe sobre a avaliação biopsicossocial para fins de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. Ele fala o seguinte: o decreto sobre a avaliação biopsicossocial da visão monocular para fins de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. A visão monocular, classificada como deficiência sensorial do tipo visual, tá? E aí cita aqui, ó, a Lei Amália de Barros, será avaliada, prestem atenção, será avaliada na forma prevista, e aí fala aqui da LBI, já vou mostrar para vocês como é que é isso, para fins de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. E aqui ela deixou um X, tá? Aqui a gente tem duas interpretações no meu modo de ver, tá? Há quem interprete que a pessoa com visão monocular, né, ela, se provado que ela tem visão monocular, ela já estaria equiparada à pessoa com deficiência sensorial, no caso, né, a deficiência visual,
E há quem entenda que, não, peraí, primeiro vai ter que fazer essa análise aqui, né, da avaliação biopsicossocial para dizer se de fato é pessoa com deficiência ou não. Ô, gente, isso é o que tem que acontecer, no meu modo de ver, tá? Para toda e qualquer deficiência, tá? Não é uma situação específica que vai dizer se a pessoa é ou não PCD, tá? Vou dar um exemplo para vocês. São vários fatores, tá, que tem que ser considerados, não é só ali um aspecto oftalmológico, no caso da visão monocular, que vai dizer se você é pessoa com deficiência ou não. A título de exemplo, né, vamos fazer uma comparação aqui melhor para vocês entenderem. Vamos pensar aqui uma pessoa, para ficar mais fácil, vamos pensar numa deficiência física. Eu sempre gosto de dar exemplo da deficiência física, que às vezes é mais fácil, tá? Você tem uma pessoa com um tetraplégico igual eu sou advogado, estou na capital de Belo Horizonte, eu tenho uma condição de vida diferente de muitas pessoas com deficiência, que a gente sabe que muitas vezes não tiveram acesso ao estudo, não tiveram acesso a políticas públicas de educação, né? Eu tive aqui na capital de Belo Horizonte, eu estudei pelo ProUni, me formei em Direito, fiz especializações, enfim, né? Eu consegui utilizar as políticas públicas ao meu favor para estar aqui hoje entregando conteúdo de qualidade para vocês. Mas essa não é a realidade de todas as pessoas com deficiência, tá? A fumacinha aqui é o umidificador, pessoal. Relaxa aí, tá? Ninguém fuma aqui, não. E aí, por exemplo, pega essa mesma pessoa com deficiência, pega o mesmo Tiago, vamos supor que fosse um homem, né, com a mesma lesão, tetraplégico, mas que eu fosse negro, fosse preto, tivesse, por exemplo, lá no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas, tá? Em uma situação, morasse numa rua que não tem nem asfalto, então uma situação totalmente diferente, aspectos pessoais, socioambientais, eles agravariam a minha condição de deficiência, tá? Então, é isso que a LBI faz, tá bom? Vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou dizendo, para ficar ainda mais claro, tá? Para quem ainda não teve contato com a redação, tem preguiça de ler, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês que aqui a gente gosta de explicar. O conceito de pessoa com deficiência ele é muito claro, ó. Tem nada de médico aqui. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, no qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Percebam, não basta ter o impedimento de longo prazo, físico, mental, intelectual, sensorial. É necessário que desse impedimento, tá, em interação com uma ou mais barreiras, né, essa pessoa ela esteja ali com a sua participação social comprometida. Por exemplo, em razão dessa deficiência, essa pessoa, por exemplo, tem dificuldade de colocação no mercado de trabalho? Essa pessoa, em razão da sua deficiência, ela vai conseguir contribuir 35 anos da sua vida para se aposentar como a pessoa sem deficiência? Até chegar nos 65 anos de idade, se for homem, ou 60 se for mulher, né? Enfim, é complicado. Então, a gente tem que analisar a lei de acordo com a situação. E quais são esses fatores? Esses fatores são esses daqui, ó. Sempre que for necessária, é o que a lei diz, a avaliação será biopsicossocial, né? Ou seja, feita por uma equipe multiprofissional, não é só médico, tá vendo? Não é só médico. Por isso que aquela primeira redação da Amália de Barros tinha que levar a bomba, porque fala, condicionava mal do médico, né? É multiprofissional e interdisciplinar, ou seja, de áreas do saber diferentes, tá? E ela vai considerar, ó, esses 4 fatores aqui, ó: impedimentos nas funções e estruturas do corpo, né? No caso da visão monocular, o cara não enxerga de um olho, beleza, tem um comprometimento no sistema visual dele, né? Isso vai afetar o campo visual, ele pode não perceber o que está acontecendo dependendo da situação, se a visão, né, a outra visão é preservada ou não, isso pode variar em nível de funcionalidade dela, então a gente tem que analisar isso. Mas também considera, ó, fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação do desempenho de atividades e restrição de participação, tá? E ainda fala que o Poder Executivo vai criar o instrumento para avaliação da deficiência. Esse instrumento aqui é tema de outra conversa, tá? Isso aqui tá em criação, ele está em fase de elaboração, tem um grupo que está em andamento, a gente já fez live, já bateu mó papo, né? Já trouxe pessoas que trabalham dentro do grupo para poder explicar para vocês, tá, como é que funciona, mas vai ter uma ferramenta que vai avaliar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma ferramenta similar que é utilizada no INSS,
para fins de aposentadoria, né? Então, aplique-se ali um questionário para avaliar a funcionalidade dessa pessoa, tá? E a partir dali consegue-se chegar, né, no grau de deficiência, primeiro se existe ou não uma condição de deficiência e qual seria o grau dessa deficiência, né? Por exemplo, se leve, se moderada ou se grave para fins de aposentadoria, porque isso, né, pode variar ali no tempo de contribuição dessa pessoa. Então, eu quero que vocês entendam que a LBI, ela trouxe parâmetros para se aferir a deficiência. E não interessa qual que é a causa da deficiência, tá? Aqui, a visão monocular, ela está sendo equiparada à deficiência sensorial. Ou seja, no primeiro momento, o texto dá a entender que essas pessoas com visão monocular, elas nem precisariam, por exemplo, passar por essa avaliação biopsicossocial para ser considerada como pessoa com deficiência. E é aí que existe uma crítica que já começou, né, por parte do segmento de pessoas com deficiência. Eu entendo que é uma crítica válida do ponto de vista legal, tá? E também constitucional, porque ela meio que dá um status privilegiado para a visão monocular em meio às demais deficiências, tá? As demais condições que geram deficiência, melhor dizendo, beleza? Mas assim, fazendo a interpretação minha aqui, tá? Do Tiago Elton, advogado Tiago Elton, estudioso do direito, professor. A minha interpretação é que o decreto que regulamenta, ele deixa claro que a pessoa com visão monocular, ela precisa passar para ser considerada como pessoa com deficiência. E vou voltar lá para vocês no decreto, só para justificar o meu pensamento aqui, ó. Olha só. Para fins de reconhecimento da condição de deficiência, ou seja, pode ser que a pessoa com visão monocular não seja considerada como pessoa com deficiência, tá? Para determinados direitos. É possível que isso aconteça. Então, não basta que seja pessoa com visão monocular, não basta que você apresente lá um laudo médico dizendo que você tem visão monocular, tá? Você pode ter sim um direito negado aí, tá bom? Mas, enfim, essa é só uma opinião minha, tá? Enquanto aqui jurista, para que vocês entendam o ponto de vista legal. Hoje, o que é que tá valendo, tá? Hoje, nesse momento, as pessoas com visão monocular estão equiparadas à pessoa com deficiência sensorial, tá? É um tipo de deficiência visual agora, nesse momento, pela lei, tá bom? E o que daria a essas pessoas todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, tá? Eu já fui bombardeado de mensagem nessa semana, né? Desde que foi aprovado no Congresso a PL, antes mesmo do presidente sancionar, o pessoal já estava aqui. Agora eu posso pedir BPC, agora eu posso aposentar como PCD sem ter problema, o INSS não vai negar, posso comprar carro com isenção, posso trabalhar, né, para a lei de cotas, e agora eu não vou ter mais problema em concurso público. Gente, o tempo vai dizer como é que vai acontecer isso na prática, tá? Mas hoje, as pessoas com visão monocular, elas passam a ter um amparo legal, né, para discutir a condição de deficiência para fins de afirmação de direitos. Não há dúvida nenhuma disso, tá? Juridicamente, elas estão com respaldo legal. E as críticas, elas existem, né? Principalmente em relação à comunidade cega, né? Muitas pessoas com deficiência visual completa, tá? Pessoas cegas, né? Elas têm essa crítica. Por quê? Por exemplo, gente, aqui nós temos que ser realistas, né? A LBI, eu mostrei para vocês o texto, ela fala sobre limitações para atividade, né, da vida diária, fala de limitações de desempenho, e a gente tem que pensar. A gente sabe que rola um capacitismo violento dentro das empresas para contratação de pessoa com deficiência. E olha, assim, por prática, por experiência, tá, por lidar no dia a dia aqui no meu escritório, combatendo esse tipo de violação, eu percebo que os mais excluídos do mercado de trabalho são os cegos, os surdos e os cadeirantes. Tá? Por quê? Porque são perfis de trabalhadores com deficiência que exigem, que demandam maior tato aí dos empregadores no termo de adaptar as condições de trabalho, de promover a condição competitiva de trabalho na forma que a lei manda. E as empresas, gente, quando querem contratar, quando querem, o fazem com deficiências mais leves, né? Infelizmente, tá? Então, assim, a pessoa com visão monocular, ela pode sim trabalhar agora perfeitamente pela lei de cotas em várias empresas. Inclusive, antes da lei Amália de Barros, já tem empresas, tem multinacionais aqui, que a gente já atendeu casos que tem pessoa com visão monocular que está lá no quadro da empresa como PCD, tá? Inclusive, já tem RH que até comemora, tá? Quando descobre que tem alguém com visão monocular no quadro de funcionários.
porque eles não vão precisar, né, de contratar outra pessoa com deficiência mais grave, por exemplo, né? Então, assim, há essa discussão. De repente, será que a pessoa com visão monocular, às vezes que não tem nenhuma condição socioambiental, nenhuma condição social que a coloque em desigualdade, será que ela estaria tomando o lugar, né, de outra pessoa com deficiência? Então, tem essa discussão, tem essa crítica, né? Tem o impacto também, né, que isso vai ter o impacto econômico, tá? No sistema previdenciário, porque vai aumentar um leque de pessoas que vai ter direito, sim, a pleitear benefícios assistenciais, como BPC, LOAS, né? Também a própria aposentadoria de pessoa com deficiência. Muito embora a gente já fizesse isso, o INSS, ele, via de regra, nega a aposentadoria da pessoa com visão monocular como PCD, e a gente tem que judicializar, mas judicialmente tem sido aceita essa tese e agora só vai fortalecer essa argumentação por força da lei Amália de Barros, tá? Então, segue o jogo, tá? Se acontecer qualquer violação de direitos em relação à pessoa com visão monocular, o respaldo legal agora é maior, tá bom? E o tempo dirá o que vai ser feito aí. Não vou dizer que foi retrocesso, não foi, porque eu faço a interpretação de que não são todas as pessoas com visão monocular que são consideradas como pessoa com deficiência, mas sim aquelas em que, submetidas à avaliação biopsicossocial, tá? Elas, de fato, elas vão ter ali, vão estar em desigualdade de condições com os demais, tá? Se em relação àquela visão monocular, essa pessoa não enfrenta nenhum tipo de barreira, ela não vai estar na condição de PCD, tá bom? Então, o momento é que vai dizer. Não é toda, da mesma maneira que acontece com as pessoas com doenças crônicas, doenças raras. É toda pessoa com doença que vai ser considerada como pessoa com deficiência? Não. Vai depender do reflexo que aquele impedimento tem na vida dela quando ela está em participação social, tá bom? Vamos aguardar. Eu espero ansiosamente, né? Eu sou um dos caras que mais torcem para que aconteça logo, né, a implementação do modelo de avaliação biopsicossocial, porque ele vai colocar fim a esses dilemas. Tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que aplicar as diretrizes que estão na LBI de forma razoável e de maneira que melhor atenda à dignidade de quem precisa. Fica essa dica para vocês. Essa foi a aula de hoje aqui. Beleza, galera? E, por favor, quem está pelo YouTube, se inscreva no canal, gente. Dá essa força, comenta aqui para mim, me dá sua opinião, inclusive. O que você achou dessa alteração da Lei Amália de Barros? Eu quero saber a opinião de vocês. Pode colocar sugestão de conteúdo para a gente poder gravar mais vídeo para vocês, beleza? Quem está pelas redes sociais, compartilha, por favor. Ajuda a disseminar esse conteúdo, porque tem muita gente espalhando aí, né, a notícia, mas sem explicar de fato e de forma clara como é que isso funciona. E isso a gente faz aqui, beleza? Seguimos firmes, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Tá joia? Forte abraço e até a próxima.